Boa noite, gente. Desde que João escreveu o Apocalipse, a humanidade tem esperado ansiosamente por esse momento. E criou-se uma crença de que o Apocalipse na Terra seria no exterior, nos tsunamis, nos terremotos, mais acentuados do que acontece normalmente hoje na Terra. Mas nós temos que entender que o verdadeiro Apocalipse que João se referiu é o que acontece e está acontecendo hoje com a humanidade em nossas emoções. Não esperemos que a Terra apresente variações graves, coisas além do que tem acontecido durante milênios. Nós passamos hoje pela maior transformação emocional e sentimental durante a transição planetária. Todas as mudanças que ocorrerão nessa fase do planeta é dentro de nós. E nós nos acostumamos nesses últimos 2000 anos, sob a ação das igrejas tradicionais, a não entender as nossas emoções. Foi nos ensinado, século após século, cultura após cultura, crença após crença, de que certos sentimentos eram proibidos de ser sentidos, eram feios. Nós entendemos que sentir certas coisas era proibido, como nos foi ensinado, durante todo o tempo que as igrejas tradicionais nos ensinaram. Foi nos dito que sentir ódio é feio, que sentir raiva, que guardar mágoas é uma coisa feia, não faça isso. E nós, por não entendermos como funcionam nossas emoções, nós não somos alfabetizados emocionalmente. Nós não temos inteligência emocional. Passamos a guardar, recalcar, enfiar tudo em nosso inconsciente profundo, que Jung classificou como as sombras. E hoje nossas sombras, elas estão abarrotadas de energias vindo das nossas emoções em desarmonia. Nós não temos entendimento para entender a função das emoções, porque não nos foi ensinado. Foi ensinado que tal coisa é feia. Nós não falamos para os nossos filhos pequenos? Se você fizer maldade, se você não for bom, Papai Noel não vai trazer presente para você. Já é uma crença de que certas coisas nós não podemos sentir. E daí as nossas emoções básicas, raiva, medo, tristeza, alegria, afeto, elas instintivamente buscaram uma forma de apenas se defender nesses últimos séculos. Então, nossas emoções básicas hoje, elas são reativas. Elas são reativas. Nós não entendemos, por exemplo, a função da depressão no nosso cosmos emocional. E foi se criando, nesse interim, o autoabandono. É como a história do filho pródigo, que saiu a caminhar, gastando todas as suas potencialidades. E um dia, cansado, comendo com os porcos, ele fala, mas na casa do meu pai era uma riqueza, uma abundância. E é nesse ponto que nós estamos, que a humanidade está.
nesse ponto da nossa evolução espiritual, onde nós estamos cansados, oprimidos, desanimados, descrentes, e não sabemos como voltar à casa do Pai, porque nossas emoções fazem um bloqueio. O autoabandono hoje, gente, ela é a responsável por 4 feridas emocionais graves no ser humano hoje. O sentimento de autorrejeição, o sentimento de solidão, o sentimento de controle e o sentimento da carência afetiva. Nós, em 2000 anos caminhando, gastando tudo que nós podíamos, criamos vazios tão grandes dentro de nós, que hoje nos sentimos descrentes, tristes. E você percebe que as doenças emocionais cada vez se agravam mais. Nós passamos a nos entorpecer pelas drogas, pelo álcool, pelos medicamentos vendidos, pelos antidepressivos, pelos soníferos, porque nós não entendemos o que se passa com nós. Nós precisamos, nós que nos consideramos espíritas, universalistas, espiritualistas, buscar essa forma de conhecer as emoções e que cada uma tem para nos oferecer. Nós temos que aprender uma coisa muito importante, gente. Não existem emoções ruins, mas na nossa cabeça nós criamos um gráfico. Daqui para cima, as emoções superiores, fraternidade, solidariedade, perdão, essa tudo bem. Mas no gráfico para baixo, a inveja, a angústia, o ódio, os ciúmes, nós não aceitamos sentir isso, mas sentimos naturalmente isso. E precisamos recalcar, e isso se torna, vamos dizer assim, um bicho-papão dentro de nós. Quando elas estão nas sombras, essa desarmonia emocional, o ego, que se sente sempre superior, ele diz, eu não sei, vocês podem fazer um teste na casa de vocês, ou com vocês mesmos. Perguntem a alguém da família de vocês se eles têm mágoa de alguém. Todos dirão, não tenho mágoa de ninguém. E todos guardamos mágoa, porque a mágoa é um processo da raiva. E como a raiva hoje não tem lucidez, nós não sabemos a função da raiva, nós guardamos mágoas. Que é o motivo de estarmos tão doentes fisicamente. Hoje, a maior emoção em desarmonia no planeta é o medo. A maior egrégora planetária com bilhões de mentes ligadas é o medo. Bilhões de espíritos encarnados, bilhões, sustentam uma egrégora planetária do medo. Nós alimentamos essa egrégora e essa egrégora retroalimenta nosso medo, mantendo-nos estagnados, paralisados. Uma das emoções orbitais do medo é a insegurança. Pergunte para as pessoas como elas se sentem hoje. Totalmente inseguras em relação ao trabalho, dinheiro, saúde, enfim. O medo se alastrou pelo planeta, porque o medo é usado pelas trevas, pelas sombras, para que nós não avancemos espiritualmente. Reencarnação após reencarnação, o medo tem feito nós rastejarmos nas nossas reencarnações. Chegamos ao final, 0 de evolução. Voltamos e o medo nos mantém reféns. Hoje a insegurança,
É como se fosse o óleo do motor. E a preocupação crônica? Pergunte para qualquer mãe, qualquer pai, mesmo espírita, mesmo umbandista, universalista. Ai, que insegurança com o futuro dos meus filhos. E a preocupação crônica? É como se fosse água, num tonel de água. Tão preocupada que as pessoas estão. Mesmo entre nós espíritas. Eu tenho uma médium que trabalha comigo e tem medo de morrer. Eu falo, meu Deus do céu. Mas você vê espírito morto, mas eu tenho medo de morrer. Porque para onde eu vou? Olha a insegurança. Esse medo que é estrutural em nós hoje. Estrutural. Está instalado em todos os sistemas nossos. Psicológico. Ele gera uma das maiores desarmonias hoje, que é a ansiedade. Milhões de pessoas hoje que têm acesso a médicos buscam diminuir sua ansiedade quando encarnados. Milhões. Você nem nas clínicas populares que nós podíamos ser atendidos no dia, você consegue psiquiatra, às vezes para semana. Onde você vai lá, você pede, doutor, eu preciso... tá bom, receita. De tanto que nós entramos num apocalipse emocional, como João descreveu na Bíblia. Esse é o nosso apocalipse. A ansiedade é um produto direto do medo. Quem está ansioso tem medo de perder algo. Tem medo das mudanças que são naturais vivendo nesse planeta. Das transformações que ocorrem todos os dias na nossa vida. Inclusive fisicamente. Hoje a ansiedade se alastra, transformando-se de um problema emocional, de um desconforto emocional, para uma patologia. E as pessoas recorrem aos medicamentos. E qual seria a função terapêutica do medo? Porque, como eu disse, não existem emoções ruins. Tudo nós podemos sentir. E é importante esse acolhimento com as nossas emoções. Nós não podemos incorrer no erro de negar o que sentimos. Nós temos que nos acolher e nos aceitar, que são os dois primeiros passos da construção do auto-amor. Dezenas de palestrantes já chegaram aqui e falaram, nós temos que nos amar. E nós perguntamos, mas como? O primeiro passo do auto-amor é a autoaceitação com as nossas sombras, com as nossas imperfeições, com as nossas dificuldades, com os nossos defeitos, que nós não vemos, lógico, o ego não permite. O ego não permite. Os dois primeiros passos do auto-amor, autoaceitação, autoacolhimento, sem críticas. Porque senão as nossas emoções entram em desalinho. Para que eu tome consciência de quem eu sou, eu preciso aceitar que as minhas emoções estão em desalinho, em desequilíbrio. O medo, que é a maior emoção em desequilíbrio do planeta, precisa ser entendido. E é uma função tão simples, gente, o medo. Hermance, que é a autora desse livro, igual a Débora está estudando a Reforma Íntima Sem Martírio, ela diz assim,
O medo é o desconhecimento de nossas reais capacidades. Eu sigo um senhor médium chamado Vital Froze. Eu gosto muito dele. Consciente, inteligente. Começou com a mediunidade dele com 60 e poucos anos. Hoje recebe comunicações de uns guardiões do planeta. Ele diz assim, ó, as primeiras levas de capela chegaram a 500 mil anos aqui, as primeiras. Então ele fez um cálculo, lógico que não foi ele que fez um cálculo, ele recebeu que a grande massa humana hoje na Terra tem entre 800 e 1000 reencarnações. Desde a época que nós pegamos os primeiros corpos atrasadíssimos do Streptococcus, lá que eu não sei o nome. Antes dos Neandertais. As primeiras levas de capelinos chegaram aqui entre 500 e 400 mil anos. E nesse tempo nós temos 1000 reencarnações. A grande massa planetária, quase 90%, todos são exilados. E por que foram exilados? Porque não agiram no bem. Mas tinham capacidade? Tinham. Nós temos capacidade imensa. Então nós não... O medo é grande em nós por quê? Porque nós não acreditamos na nossa capacidade. Nas nossas reais capacidades. Nós não acreditamos, não confiamos, não cremos nas nossas habilidades. Por isso o medo é grande em nós. Certo? Quem tem medo não confia em si próprio. Gente, em 1000 reencarnações, nós já fizemos tudo que nós possamos imaginar. E por que nós somos exilados? Porque nós éramos cientistas, físicos, matemáticos, industriais, empresários do mal, orgulhosos, arrogantes. Todos com muita inteligência, com muita capacidade, com muita perspicácia, só que imprudentes, prepotentes, egóicos, ególatras. E na limpa que fizeram em capela, falou, manda para o planeta escola Terra. E estamos aqui todo esse tempo. Então nós precisamos confiar na nossa capacidade. Nas nossas habilidades. Irmã se diz assim, onde há medo, podemos afirmar duas possibilidades. E não há medo em nós? Não há insegurança? Não há preocupação excessiva, crônica? Não há ansiedade nas pessoas? Eu trabalho em farmácia. Os psicotrópicos quadriplicaram nesse último 10 anos. Quadriplicaram a vida. As pessoas não dormem, toma remédio para dormir. As pessoas não acordam, toma remédio para acordar. As pessoas estão melancólicas, tristes, depressivas, toma remédio para depressão. Daí o humor está, toma remédio para estabilizar o humor. Por quê? Não se conhecem. Não se permitem aceitar-se. Por quê? Foi lhes ensinado que é errado. Sentir certas coisas, meu Deus. Irmã se diz, onde há medo, podemos afirmar duas possibilidades. Talentos enterrados, a primeira. Gente, os nossos talentos foram ditos por Jesus. Ele disse, vós sois deuses e farão muito mais do que eu faço. Jesus não era um hipócrita. Jesus não era um mentiroso. Ele via o ser crístico que existe em nós. E nós não confiamos nisso. Permitimos que o medo nos deixe estagnados, arrasados, atrasados, desmoralizados. Quantas reencarnações nós tivemos que nós não avançamos nem um milésimo no tempo espiritual. Nada. Ficamos buscando coisas. Ter, comprar, acumular.
para sustentar nosso ego medroso. Então, para nós entendermos nossos medos, precisamos saber que nós temos muitos talentos, que nossas potencialidades crísticas são infinitas, que nós podemos ser co-criadores de Cristo na Terra, usando os nossos sentimentos superiores. Às vezes perguntam-me, porque sabem que eu trabalho há muito tempo dentro da mediunidade, Osmar, existe uma pílula da felicidade? Referindo-se aos remédios químicos, existe algo que me possa dar paz? Referindo-se a um medicamento comprado em farmácia, existe uma pílula que traga equilíbrio, serenidade, que traga paz, que me faça alegre? Eu falo sim. E quanto custa? Eu falo nada. E qual seria essa pílula? Eu respondo, o perdoar. O perdão, hoje negado, porque as pessoas pensam assim, se eu perdoá-lo ou perdoá-la, estou anuindo com o erro. E o perdão não é nada disso. O perdão é um processo interno, individual e intransferível. Eu não preciso nem amar aquela pessoa que me machucou, que me traiu, que me enganou, que me lesou. Não. Eu preciso conversar com ela, não. Eu preciso compreendê-la. E o perdão, hoje, é a pílula da felicidade. Osmar, eu não tenho paz, não tenho equilíbrio, não tenho... Perdoe. E se perdoe. E se aceite. E se compreenda. E você terá a pílula da felicidade. Enquanto guardamos mágoas, que é uma das energias mais tóxicas que existe hoje no planeta, só perde para o sentimento de vingança e para o ódio. Nós permaneceremos doentes físico, emocional e psicologicamente. Mas isso aqui não foi muita panceta que eu comprei, nada. Cervejinha que eu tomo no final de semana. Perdoe. Se desligue da pessoa. As pessoas que estão nesse processo de autoabandono, não sabem perdoar. Pensam assim, mas não esqueci. Esquecer é uma coisa, perdoar é outra. Perdoar é compreender. Quem não perdoa, vive com medo. Vive inseguro. Mas isso vai acontecer comigo de novo. Quem não perdoa, vive preocupado. Vive ansioso. Outra possibilidade que a irmã se diz, onde há medo, podemos afirmar duas possibilidades. Talentos enterrados ou culpas não resolvidas ou não enfrentadas. Por que a culpa? No nosso inconsciente profundo, nas nossas sombras, existem séculos de desmandos, de criminalidade, de arrombos violentos, de loucuras que nós cometemos desde que nós estamos na Terra. E toda vez que nós finalizamos uma reencarnação e nada está resolvido em nós, e as coisas não saem resolvidas em nós, vira um arquivo chamado núcleo dinâmico daquela personalidade que nós tínhamos. Esse núcleo vive nas sombras. O ego não tem acesso, mas ele pulsa, dizendo, estou aqui. Um dia você vai ter que se amar e me acolher.
E isso gera as nossas culpas inconscientes. E toda culpa não resolvida transforma-se em medo de caminhar. Refaça essa estrada. A vida lhe diz, refaça. Ele fala, não, tenho medo. Medo de errar novamente. Medo de me equivocar. Medo de falhar. Então, toda culpa não resolvida gera culpa, gera medo. Nós precisamos perder o medo de nos conhecermos, de nos aceitarmos. Ah, mas você é egoísta. Sim. Aprendi que eu sou muito egoísta. Preciso trabalhar isso em mim. Ah, mas você é muito arrogante e orgulhoso. Sim. Perfeitamente. Você sabe, amigo, comecei a ler um livro que eu me identifiquei com a minha arrogância. Nossa, mas você aceita? Eu tenho que me aceitar, porque eu estou no processo de criação do auto-amor. Enquanto eu me nego, porque as pessoas, se você classificar alguém da sua família como egoísta, arrogante, orgulhoso, prepotente, imprudente, eles vão achar, você me ofendeu. Isso é uma ofensa. Você coloca no grupo lá, de família, WhatsApp. Fulano é prepotente. Ele fala, você me ofendeu, estou saindo do grupo. Porque as pessoas sentem o medo de serem classificadas com o que sentem. Mas logo agora, no futuro, o autoabandono, que é uma doença, é uma ferida emocional gravíssima, será tratada igual a depressão é tratada hoje. Daqui, vamos dizer, um milênio. Quando os médicos hoje forem terapeutas no futuro, vamos imaginar que vai existir uma máquina que vai identificar qual as emoções nossas estão em desequilíbrio. Ele vai falar assim, você tem arrogância, filho. Ai, que bom descobrir isso, doutor. Maravilhoso. Hoje, se a gente falar isso para uma pessoa, a senhora é arrogante, fala, nossa, me ofendeu, porque eu não sou arrogante. Todos nesse planeta temos arrogância, porque a arrogância é uma compensação do desvalor que nós sentimos para nós. E esse planeta tem a classificação de um planeta de espíritos com muito desvalor e muita baixa autoestima. É o padrão nosso. Nós temos uma autoestima nível terra, nós temos autoestima. Então, nós consideramos que isso é ofensa sentir isso. Quando, na verdade, se nós nos amamos, nós temos que dizer, o que você vê em mim? Ah, eu vejo que você é um nojento. Ai, obrigado. Vou tratar essa nojeira aí. Ah, eu acho você um cara muito rígido, muito salto alto. Às vezes a pessoa não sabe identificar a emoção. Ai, obrigado, amigo. O que mais você vê em mim de errado? Ai, você fala demais. Você se acha. Ai, obrigado, amigo. O que mais? Nós temos que buscar essa consciência. Mas como eu disse, quem age contra nós? O ego. O ego é um muro intransponível. Se você dizer assim, eu quero me conhecer totalmente, o ego fala assim, o quê? Você é perfeito. Você é maravilhoso, você é lindo. Eles erram. Quem eles? Eles. Como nós transpassamos esse muro olhando para as pessoas que nós não gostamos. E lá está o reflexo de quem nós somos. Quando sai, eu acho divino isso. A onda social. Vou dar um exemplo. Quando aparece notícias da nossa irmãzinha Suzane Richthofen. 1 milhão de comentários xingando a menina. Não porque assassinou o pai, assassinou a mãe, assassinou o irmão, roubou dinheiro, é uma psicopata. Tudo bem. Quem de nós já não matou os pais?
em 1000 reencarnações. Abandonou todos. Por isso que é mais fácil olhar para essa menina e falar, ela é uma sem vergonha, assassina. Nós também somos iguaizinhos. Quando sai, por exemplo, Neymar, aí é um metido e não sei o quê. Sai lá a Anitta, dizendo que fez tatuagem em um lugar obsceno. As pessoas, nossa, uma sem vergonha. Somos iguaizinhos. Não somos melhores que eles, 1/1000. Se o casal Nardoni sair na rua hoje, eles são massacrados. Todos nós já matamos algum filho nosso em 1000 reencarnações. Duvido, Iodó, que alguém não tenha deixado um filho passar fome, deixado largado morrer, matado pelo estupro, pelo aborto. Quantos de nós cometemos muitos abortos? Matamos um filho. Que diferença tem do casal Nardoni? Nenhum. Então, se nós queremos nos conhecer, analise os rótulos que você coloca nas pessoas que convivem com você. Principalmente as que você não gosta. As que você tem ranço. Ai, não gostei daquela menina. Mas por quê? O que ela afetou-te? Ah, não sei, o jeitinho dela, você é igualzinho a ela. As emoções, todas as emoções têm sintonias individuais, vibrações particulares de cada emoção vibra de um jeito. E quando nós olhamos para uma pessoa e fala, não gostei dessa mulher, não gostei desse senhor, é porque a nossa sintonia do que está em nossas sombras se casou com o que você está vendo. Você não está vendo ele, você não está vendo ela, você está vendo o seu reflexo perfeito de quem você é. E é aí que nós devemos agradecer, falar, meu Deus do céu, ele é meu professor, porque eu me vejo nele e eu sou aquilo, e eu não gosto daquilo, eu tenho que mudar, eu tenho que me aceitar. Nos centros terapêuticos da espiritualidade, o primeiro processo de autoconhecimento é sobre arrogância. Essas são 5 máscaras que nós usamos todos os dias. 5. Se você perguntar para qualquer pessoa aqui, você é arrogante? Imagine, sou humilde. Chega lá, nos centros terapêuticos, as pessoas falam, meu Deus do céu, como eu era arrogante. O grande problema nos relacionamentos está na arrogância das pessoas. A arrogância é uma máscara criada porque nós nos auto-abandonamos. Nós saímos gastando todas as nossas potencialidades. Estamos com os porcos, comendo bolotas. E pensa, nossa, a casa do meu pai é uma riqueza, eu vou voltar. Mas que vergonha, não? Ai, será que eu volto? Será que eu não volto? Será que eu volto? Será que eu não volto? E aquele desvalor que dá em nós? Nossa, gastei tudo meu dinheiro, gastei meus poderes. Que vazio que eu sinto. Mas o ego fala assim, então eu vou resolver esse problema para você. Você não vai se sentir mais incapaz, inútil, pequeno, desvalorizado. Não, eu vou criar uma imagem que você vai ser essa imagem que eu estou criando para você. E criamos as máscaras da arrogância, que é como nós nos apresentamos para as pessoas. Qualquer idade, nós usamos as máscaras da arrogância. Quando o Vanderlei estava escrevendo esse livro, Escutando os Sentimentos, ele fala para Hermance, ele psicografou o livro. Naquela época, 15 anos, não tinha os recursos que tinha. Então o livro ficou pronto, ele começou a ler e falou, mas isso aqui é uma biografia minha? Falou, não, do ser humano em geral. Falou, mas tudo que está aqui é meu, eu faço? Você e mais bilhões de pessoas fazem.
Então, a estrada do autoabandono nos trouxe hoje ao desequilíbrio emocional. Nossas emoções estão todas em desalinho. Nós não temos conhecimento para que servem as emoções. Todas têm funções luminosas, que são companheiros, são ferramentas que, quando nós entendemos, nos libertam. Então, nós que frequentamos esse centro, que nos consideramos espíritas ou espiritualistas, precisamos buscar fervorosamente o autoconhecimento. Mas o primeiro passo para o autoconhecimento é identificar e aceitar o que nós temos em desarmonia. Então é muito simples. Primeiro nós começamos na internet, vendo, ai, desgracento, não sei o quê, papapá. Ai, não gosto dessa atriz. Nós não gostamos da atriz? Nós não gostamos dos políticos? Nós não dizemos assim, o STF é um antro. Nós somos iguaizinhos. Se nós estivéssemos nas mesmas condições sistemáticas do sistema deles, nós faríamos iguaizinho ou pior. Mas por que nós criticamos? Ai, Alexandre, ai, Gilmar Mendes, ai, Lula, ai, Bolsonaro. É uma projeção de quem nós somos. Nós não estamos vendo Lula com sua gangue, só Bolsonaro com sua trupe. Não. Nós estamos vendo eles. Nós estamos nos vendo. E isso é desagradável para nós. Então nós os crucificamos. Não, porque o Brasil, a política. O que difere nós desses irmãos? Absolutamente nada. Nada. É raro nós vermos um espírito desencarnar hoje e ascender a colônias mais espiritualizadas. Nós ficamos nas colônias faixa umbralina, gente. Porque nós imaginamos que nós somos a coqueluche espiritual. Eu frequento o centro, eu dou cestas básicas. E as emoções? Precisamos, nesta reencarnação já, gente, nesta. Ah, mas os mano tem 80 anos, não importa. Só temos uma vida, com carne e sem carne. A vida continua. No livro Mediunidade, da Irmãs, ela diz uma coisa interessantíssima. Hoje os depressivos desencarnam, e como nós somos a alma, não somos o corpo, a depressão está na alma, no espírito. O depressivo desencarna. A depressão se amplia, porque o cérebro físico faz aquele amortecimento da doença. Você toma os medicamentos ali e tal, vai levando. Você desencarna, cadê os medicamentos? Cadê o cérebro? Nós somos automaticamente ligados a bolsões gigantescos de depressivos. Onde esses bolsões se aliviam? Nos depressivos encarnados. Então, cada depressivo crônico hoje na Terra, cada depressivo severo, carrega 5, 6 irmãos. Porque quando nós tomamos um medicamento para depressão, o registro magnético desse produto vai para a aura. E nossos irmãos veem e falam, filho, preciso me acalmar. Dá um abraço aqui. E a depressão aumenta, né?
Para nós finalizarmos, gente, vou repetir a importância de nós construirmos nossa autoestima. Lembrem-se, nós temos muitos talentos. Quando estiver com medo de algo, quando estiver inseguro, preocupado, raciocine. O medo está dizendo, você deve confiar em você para resolver isso, para enfrentar o que você tem que enfrentar. E você tem capacidade para isso. Não deixe. Muitos dizem, vou deixar para outra reencarnação. Não tem outra reencarnação na Terra. O planeta está subindo a vibração. Nós não vamos aguentar. Para finalizar, gente, autoacolhimento. Não tenha vergonha de ser quem você é. Não tenha. Tudo que você identificar em você, são assim, graças a Deus. Obrigado, Senhor. E autoaceitação, que são os 2 primeiros passos da construção da nossa autoestima. Gratidão.